importância da consultoria em uma empresa? O consultor chega até a empresa, né, com um conhecimento agregado, né, por vivências em outros segmentos, ou até mesmo em empresas do mesmo segmento a qual está prestando naquele momento, né. Ele chega com a visão de quem está de fora, ele não está envolvido diretamente com os problemas existentes na empresa. Então, a forma que ele olha o processo é uma forma diferenciada, ok? É uma forma crítica, né? Até já ouvi falar que consultor chega na empresa para falar tudo aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém fez. Ou seja, não sabe por onde começar. Normalmente, numa consultoria, existem 4 etapas. A primeira etapa é a etapa da investigação, ok? Então, o consultor chega na empresa, como eu disse, com olhos, né, de uma pessoa que está vindo de fora, ele não está envolvido diretamente com o processo, nem com os problemas existentes naquele momento, né? Então, ele vai investigar, ele vai sentar-se com toda a diretoria e todas as outras pessoas envolvidas, né? Para quê? Levantar quais são os principais pontos a serem trabalhados. Dentro do levantamento dos principais pontos, ele faz o quê? Ele investiga. Ele pega ponto 1, investiga tudo aquilo a respeito daquele ponto. Ou seja, vamos dizer, perdas no processo produtivo, né? Então, o que nós vamos traçar? Primeiramente, qual é o fluxo desse processo? Certo? Como funciona esse processo? Para o consultor entender exatamente como é a transação desse material, por onde esse material, qual as transformações que acontecem, certo? Desde a matéria-prima até chegar no produto acabado. Quais são as transformações? Depois, ele busca quais são as particularidades desse processo, o que não pode faltar, quais são os principais pontos a serem inspecionados, quais são as etapas de uma consultoria. O primeiro passo é a investigação, ou seja, senta-se com toda a diretoria, levanta-se quais são os principais pontos a serem trabalhados, né? Ou seja, você está no exemplo no âmbito industrial, né? Um problema de redução de custos, ou seja, existe muita perda no processo. Então, primeiro passo, como funciona esse processo? Quais são as etapas desse processo? O que cada máquina executa? Quais são os principais pontos que devem ser inspecionados e resguardados para que tenha um produto de qualidade no final? E traça-se qual é o processo ideal. Então ele tem o processo ideal na mão. Daí ele vai para dentro da empresa e verifica se realmente o processo funciona daquela mesma forma, né? Ele faz um paralelo e aí sim ele consegue identificar quais são os pontos críticos. Identificação do problema. Identifico o problema, certo? Uma vez que eu fiz o paralelo do que seria o ideal, em paralelo ao que existe na empresa, o que realmente está acontecendo na empresa, né? Eu tenho os principais pontos a serem trabalhados. Okay? Daí eu traço um plano de ação, ou seja, aí eu passo a estudar as alternativas viáveis para a solução daquele problema. Okay? Uma vez que eu estudei todo o processo, uma vez que eu investiguei, que eu identifiquei, que eu estudei as principais alternativas, eu faço o quê? Qual é a minha proposta, né, para melhorar aquele processo? Aí eu fecho a proposta, quais são os principais pontos a serem trabalhados, ou investimento, ou pessoas a serem treinadas, certo? Ou layout a ser alterado, ou pessoas a serem colocadas em determinados pontos para poder resguardar quanto à qualidade. Resultados normalmente obtidos com a consultoria. Melhor eficiência do equipamento das pessoas, maior interação entre as equipes ou equipe, disciplina dos colaboradores e dos responsáveis, melhor planejamento, né? Se consegue colocar no papel exatamente tudo aquilo que é necessário e haver uma priorização, certo? E resguardar também quanto às particularidades, ou seja, aquilo que pode dar errado, né? E a gente sempre ter um plano 2 para que se atinja o objetivo dentro da data e horário específico. Melhor qualidade dos produtos, porque passa-se a conhecer o processo, estuda-se o processo detalhadamente, né? Todas as particularidades dele e buscamos então, dentro disso, né, assegurar, colocando as devidas proteções, colocando as devidas pessoas, relatórios, menor custo do produto. Por que menor custo do produto? Uma vez que passamos a ter menor retrabalho, ou seja, façamos o processo uma vez só,
o custo passa a ser menor. Uma vez que eu confecciono o produto ou realizo um trabalho mais de uma vez, é lógico que o meu custo aumentará significativamente. Saber alocar as pessoas de competência nos locais ideais, ou seja, naqueles locais aos quais eles detêm maior conhecimento e pode trazer melhores resultados. Maior comprometimento das pessoas. Por que maior comprometimento das pessoas? Uma vez que a empresa é organizada, traz todas as informações de forma adequada, né, na hora certa, né, está disponível as informações no lugar certo, né, de uma forma que atenda às expectativas dos colaboradores, eles passam, né, naturalmente a ficar mais comprometido. E a monitoração disso fica mais fácil, uma vez que é treinado, uma vez que as informações estão próximas deles, né, numa linguagem de fácil acesso, né, pode-se cobrar com maior intensidade. Melhor organização da limpeza, a questão da higiene, ou seja, das boas práticas de fabricação, ou seja, todo aquele cuidado que se deve ter com o alimento, com o recipiente, ou seja, com o produto, né, para que chegue até o cliente da maneira e da forma que ele deseja, ok? Um exemplo clássico, no caso de copos descartáveis, né, no caso de embalagens que depois vão acondicionar alimentos, né, existe todo um cuidado, né, de esterilização, aquele cuidado relacionado à contaminação cruzada, ou seja, de produtos que são utilizados para a limpeza dos equipamentos, né, de aparar as unhas, né, de uso de touca, enfim, todo aquele resguardo, né, para que garantam a integridade do produto. É buscar quais são os principais pontos a serem monitorados, transforma-se isso numa linguagem fácil, ou seja, coloca-se valores financeiros, ou valores de quilos, se for o caso, aí traça-se uma meta, fica mais fácil a linguagem. Então você tem, por exemplo, levo 10 minutos para confeccionar um tênis, ok? 10 minutos eu tenho um custo X, certo? A minha meta era passar para 8 minutos para ter um custo Y, ok? E aí você consegue monitorar facilmente através simplesmente dos índices, dos principais índices interessantes, aqueles que trazem informação rápida, né, para que a gerência analise, compare com os resultados anteriores e traça as suas devidas metas.